No vídeo de hoje vamos refutar 3 protestantes de uma só vez. Júnior Gonzaga, reverendo Daniel Silveira e ele de novo, pastor Lucinho. O tema de hoje é sacramentos católicos, onde eles falam ali sem conhecimento de causa, e você já sabe, né? Se tornou necessário uma refutação depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano e você é bem-vindo aqui. Evangelize conosco, vamos fazer com que este conteúdo de suma importância chegue a mais pessoas que querem esclarecimento da fé católica. Clique agora, é muito rápido, em curtir. Dê um like nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Então, o tema de hoje é sacramentos católicos. Por exemplo, pode um protestante ou alguém de outra religião ser padrinho nos sacramentos católicos que requerem um padrinho, que não são todos, né? Pode isso acontecer? E aí, Júnior Gonzaga, reverendo Daniel Silveira e pastor Lucinho tentam dar a sua opinião sobre essa temática, né? E como sempre, não dá bom, só ensinamento torto e nós temos que dar a nossa resposta. Vamos fazer isso hoje aqui nesse vídeo. Antes, quero convidar você a fazer uma doação para o nosso canal, para que possamos gravar de segunda a sexta, custear aqui todas as despesas. Considere estudar comigo Mariologia na Escola de Maria. E também participe gratuitamente do nosso grupo no WhatsApp, onde temos ali conteúdos católicos todos os dias. Vamos aqui analisar o primeiro vídeo sem mais delongas. Reverendo Daniel Silveira e Júnior Gonzaga. Não conhecia eles não, mas vamos aqui juntos refletir no que eles falam. Fui convidado por meu amigo para ser padrinho na Igreja Católica. Devo ir? Não. Você devo ir. Não, que coisa nenhuma. Ó, veja bem. Padrinho na Igreja Católica. Veja bem, de casamento, né? Padrinho de casamento. Aqui já mostra toda a desinformação protestante. Eu fico me perguntando como eles tomam essa decisão de irem para as redes sociais para fazer esse tipo de live totalmente torta, sem informação verídica, sem informações concisas. É muito triste isso, né? Primeiro, vamos aqui aos equívocos. Uma pessoa católica que vai convidar padrinhos para os sacramentos, que são só 2 na Igreja Católica que tem padrinho, tá? Então aqui o primeiro equívoco, o sacramento do batismo e o sacramento do crisma. Isso nós vamos mostrar aqui no Código de Direito Canônico e tudo mais. Porque no sacramento do matrimônio não existe padrinhos, existem testemunhas. Vamos lá, existem algumas figuras aqui no sacramento do matrimônio. Aí a gente já vê a desinformação do sujeito, né? Ah, padrinho de casamento? Nem sabe o que está falando. Aparentemente, a pessoa que convidou um protestante também não foi bem instruída. Porque no sacramento do matrimônio nós temos algumas figuras. Primeiro, noivos. Eles são os celebrantes desse sacramento. É o único sacramento da igreja onde os celebrantes são os noivos. Isso mesmo, não é o padre, não é o diácono. Aí a segunda figura seria o ministro ordenado, que são assistentes, diferente dos outros sacramentos, onde o ministro ordenado é o celebrante, aquele que administra o sacramento. No sacramento do matrimônio, ele não é o celebrante, porque os celebrantes são os noivos. Olha que interessante, que bonito isso. Então a primeira figura, noivo e noiva, que são os celebrantes. Ministro ordenado, padre ou diácono, é o assistente. E nós temos ali padrinhos? Não, nós temos testemunhas. Geralmente 2 testemunhas vão assinar ali o processo do matrimônio, né? Só que culturalmente no Brasil se chama ali uma lista grande de testemunhas. Então tem casamentos aí onde os casais ali, o casal no caso, chamam ali uma lista grande e chamam essas testemunhas de padrinhos, mas não são padrinhos. Não tem um caráter espiritual como no sacramento do batismo e no sacramento do crisma. No sacramento do matrimônio são testemunhas. Então aí sim, pode até ser uma pessoa de outra religião? Pode. Não há uma normativa, né?
As pessoas que vão assinar ali aquele caráter jurídico podem ser de outra religião? Bom, não recomendo que seja. Aqui também uma dica para quem vai se casar. Se você vai casar na igreja católica, se diz católico, convide inclusive testemunhas que têm um caráter só jurídico, como jurídico, né? Convide apenas pessoas católicas. Que ideia torta é essa de você ficar chamando pessoas que não comungam da sua fé para esses momentos totalmente importantes? Ah, diácono, mas você acabou de falar que é um caráter jurídico. Tudo bem. Mas dá nisso aqui, ó, as pessoas protestantes apregoando contra a fé católica, né, por causa do desconhecimento de católicos. Então, pronto, já refutado aqui. Primeiro que não existe padrinho no sacramento do matrimônio. Aliás, eu acho que é muito plausível para esse vídeo ficar bem completo a gente mostrar o que é sacramento, né? Na verdade, vamos continuar, porque é interessante. Vamos ouvir aqui, ó. Na Igreja Católica, eu não iria nem participar como convidado. Eu vou mais. Não é como Não está fazendo falta não, viu, senhor reverendo? Mas vamos aqui. padrinho, não. Se você for um mero convidado, essa é a minha opinião, tá bom? Eu também não iria, não. Para ir numa igreja, numa celebração de casamento numa igreja católica, não iria. Por que razão? Por que razão? Vamos ver por que razão. Para os católicos, o casamento é um sacramento. Isso mesmo. Então vamos responder o que é um sacramento, né? Primeiramente. Porque do jeito que ele fala, ele coloca como se fosse algo muito pejorativo, né? Então nós temos aqui o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1131. Os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dispensada a vida divina, ou seja, derramada sobre nós a vida divina. Os ritos visíveis com os quais são celebrados os sacramentos significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Eles dão fruto naqueles que o recebem com as disposições requeridas. Então, vamos continuar aqui. Ó. A igreja celebra os sacramentos enquanto comunidade sacerdotal estruturada pelo sacerdócio batismal e pelos ministros ordenados. O Espírito Santo prepara para os sacramentos pela palavra de Deus e pela fé, que acolhe a palavra nos corações bem dispostos. Então, os sacramentos fortificam e exprimem a fé. O fruto da vida sacramental é ao mesmo tempo pessoal e eclesial. Por um lado, este fruto é para todo fiel viver para Deus em Cristo Jesus. Por outro, é para a igreja crescimento na caridade e na sua missão de testemunho. Então é isso. São sinais visíveis de uma graça invisível. Eu acho que era o resumo que eu mais gosto, né? Isso são os sacramentos. E aí eu não entendo por que ele cita como se fosse algo pejorativo, né? Vamos ver o que ele define, como ele define os sacramentos da Igreja Católica, mesmo não tendo autoridade para isso. E conhecimento de causa também, vamos ver. Ele estabelece aquilo ali como um momento, né, onde é como se fosse ele trava, tá vendo? Ele não sabe o que é um sacramento. Sacramento é um sinal visível de uma graça invisível dentro da Igreja Católica. A definição, quem pode dar é a Igreja Católica, conforme eu li. Então vamos ver aqui. de culto a Deus. Mas como se fosse um culto a Deus. Blasfemo. É fundamental. Blasfemo. Vocês viram aqui a definição? Aonde, de novo, gente, aonde existe blasfêmia, onde a palavra de Deus e a fé são exercitados. Onde, né? Então, é blasfêmia para o senhor pastor a proclamação da palavra, um rito sacramental, uma consagração a Deus? Bom, tá difícil, viu? Cada vez mais difícil ouvir vocês. Em práticas heréticas que desonram a Deus. Práticas heréticas. Vamos ver se ele consegue citar essas práticas heréticas. E importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não cita, ele começa a fazer uma argumentação que você já conhece, vazia, sem argumentação. Alguém colocou aqui, perde a amizade, que perca. Bom, aqui sim um critério de amizade precisa ser revisto. Porque o católico que vai chamar uma pessoa desse tipo aqui, me desculpe, você precisa rever
os seus conceitos de amizade. Porque, infelizmente, muitos protestantes vão pensar como esse aqui. Não posso generalizar, mas muitos vão pensar como esse aqui. Então, já que há a premissa, a abertura de que no casamento que não tem padrinho, mas sim testemunha, você chamar alguém de outra religião, porque não há esta proibição explícita, da mesma forma que há no sacramento do batismo. Eu queria mostrar isso aqui para ficar claro. Ó, aqui no sacramento do batismo, aí a coisa já muda um pouco, gente. Olha aqui para vocês verem o cano 874, ó. Para alguém poder assumir o munus de padrinho, requer-se que... Aqui nós temos os incisos, que vão falar da idade, do que precisa e tudo mais. E lá, ó, lá no inciso, na verdade, 2, vai dizer assim: o batizado pertencente a uma comunidade eclesial não católica só se admita juntamente com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo. Ou seja, você protestante não pode ser um padrinho dentro da Igreja Católica, porque só tem padrinho no sacramento do batismo e do crisma, e você não pode. O Código de Direito Canônico é claro. Então, primeiro, a pessoa que te convidou está errada, né? A pessoa que convidou está errada, não tem conhecimento de causa e foi mal instruída, tá bom? Foi mal instruída. No casamento, você é testemunha. E no batismo de uma criança católica, você pode ser testemunha no máximo. Padrinho, nunca. Então, não dá para entender, né? Como essas pessoas vêm pregar aqui na internet sem conhecimento de causa. Mas vamos continuar aqui. O que ele fala, né? Vocês estão vendo o pensamento torto aqui. Perca a amizade é o preço a se pagar para seguir a Cristo. Agora, é claro que você pode fazer isso tentando evitar que se perca a amizade. Né? Você pode até usar como uma oportunidade de evangelização. E aqui ele sugere que você vai evangelizar o católico e falar assim: olha, você está casando no lugar errado, você está vivendo uma fé torta, saia da Babilônia. É isso, olha o pensamento dele. Você fala assim: olha, eu tenho uma forma, como eu diria, né? Isso é importante também orientar. Como é que você comunicaria isso para o seu amigo, seu primo, seu parente? Você não vai dizer: arreda de mim, Satanás, passa de mim que eu não vou. Você não vai falar assim, né? Você vai chamar e dizer: olha, eu tenho muito apreço por você, eu tenho grande consideração por você, sua família, seu casamento, vou estar orando por você, mas eu peço que você me compreenda. Se o casamento não aconteceu, tá vendo? Aqui há a diferença, né? O matrimônio católico tem toda essa questão que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Como a Igreja Católica enxerga o sacramento, né? Ele falou lá no início, vocês viram que é um rito herético, cheio de heresias, cheio de coisas que desagradam a Deus. Então, quando a gente vai lá no Catecismo da Igreja Católica, no ponto 1621, é bom demais refutar essas mentiras, né? Nós temos lá como é a celebração do matrimônio. Vamos ver aqui como acontece e que tipo de heresia tem aqui? No rito latino, a celebração do matrimônio entre dois fiéis católicos tem lugar normalmente no decorrer da Santa Missa, em virtude da ligação de todos os sacramentos com o mistério pascal de Cristo. Então sugere-se que seja com a Eucaristia. Na Eucaristia realiza-se o memorial da nova aliança, pela qual Cristo se uniu para sempre à sua igreja, sua esposa bem-amada, por quem se entregou. Olha que lindo isso, a questão espiritual, né, do matrimônio na ótica católica, né? Por isso é conveniente que os esposos selem o seu consentimento à doação recíproca pela oferenda das próprias vidas, unindo-se à oblação de Cristo pela sua igreja, tornada presente no sacrifício eucarístico, e recebendo a Eucaristia, para que, comungando o mesmo corpo e o mesmo sangue de Cristo, formem um só corpo. E aqui vai dispor como acontece, né? Você pode pegar aí, não vai dar tempo da gente ler tudo, como acontece a celebração, e você vai ver que é uma mentira lançada pelo senhor protestante, né? E aqui ele joga esse argumento que você precisa argumentar ali e evangelizar, pseudo-evangelizar e mostrar que a pessoa está na religião errada. Tá vendo o pensamento protestante como é? Agora eu pergunto para você, reverendo reverendo Daniel Silveira e Júnior Gonzaga, como é o casamento aí, o sacramento? Não, sacramento não, né? Porque vocês não têm sacramento. Mas como é o casamento, a celebração aí, o evento de casamento na sua igreja? Né? Segue um rito
tem um fundamento na palavra de Deus, é rocha, é um sinal visível de uma graça invisível, tem um roteiro a ser seguido, um roteiro sacro, um rito sacramental. Mostra aí para nós o documento da sua igreja, para a gente entender como funciona. As regras da Igreja Católica. E aí, na sua igreja? Um casamento não deu certo, no outro dia eu posso casar de novo? Pois aqui não pode não. O sacramento é indissolúvel. Na ótica do sacramento do matrimônio, na ótica católica, ele é indissolúvel. Como funciona aí na sua igreja? Eu estou perguntando, tá? Eu não estou afirmando, mas eu queria saber. Sobretudo na sua igreja aí, reverendo Daniel Silveira. Já que é tão santa a celebração sua aí, e está errado, né, o católico, a pessoa que se diz católico e vai casar na igreja católica, receber o sacramento do matrimônio, conforme a riqueza espiritual, acabamos de ler aqui, para o senhor dizer que é algo demoníaco, como o senhor está fazendo. Né? Terrível. Eu quero saber aí, mostra aí como é o rito na sua igreja, para a gente entender se há aí também essa seriedade com o rito que o senhor acabou de chamar de heresia. Por um motivo de consciência, eu sirvo ao Senhor Jesus. Eu sei que você também se diz cristão, se coloca assim e tal. Tá já desdizendo alguns protestantes. Então agora o católico é cristão, pelo menos isso, né? Mas não consertou muito não. Mas assim, meu entendimento é que Cristo não ordenou isso. O casamento não é um sacramento. Lá vai ter. Como não ordenou isso? A palavra de Deus vai dizer, né? O homem deixará o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e será com ela uma só carne. Como Cristo não ordena se ele próprio é a palavra de Deus, ele não é o Logos de Deus, o Logos de Deus, conforme João 1,14. Meu Deus do céu, o Novo Testamento fala da importância do matrimônio. Como Cristo não ordenou os sacramentos, por exemplo, da Eucaristia, em 1 Coríntios 11, 23, não tem para onde fugir. O Senhor vai tropeçar na própria Bíblia. E a celebração da hóstia, né, como os católicos fazem. E eu não posso ir. Peço que você me... Só pelo jeito dele falar, da hóstia, o padrinho de casamento, ele não conhece, ele não sabe nada da doutrina católica para poder falar e dar uma opinião dessa. Né? Compreenda, me perdoe nesse ponto e procure ser excessivamente afável e amável, né, ao comunicar isso. Coisa diferente do que o senhor está se mostrando, né? Porque é uma afronta muito grande o senhor tentar falar de algo que o senhor não tem conhecimento de causa. Não bastaria a resposta, olha, eu não comungo da sua fé, então eu prefiro não ir, mas quero continuar sendo seu amigo e vou orar por você. Não seria uma resposta melhor do que essa tentativa, essa pseudo-tentativa de evangelizar, entre aspas, e dizer que o católico está errado em ser católico? Pastor, com todo respeito, vai cuidar da sua vida, né? Se a pessoa não compreender, importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui ele veio com aquele mesmo argumento. Vamos aqui já emendar na fala do pastor Lucinho, que o tema é semelhante, né? Vamos lá. Não, eu já fui, gente, em igreja católica. Eu já fui. Eu já fui convidado para poder ser padrinho. Outro erro, isso aqui mostra o quê? Que os católicos precisam de formação, gente. Converse com seu pároco, né? Padrinho de quê? Vamos ver aqui. Eu fui, cheguei lá, inclusive pedi o padre, ele deixou eu orar com a criança também. Bom, aqui já tem um erro muito grande. Aí sim, no sacramento do batismo, precisa-se de padrinhos. O que é o padrinho? O que é a madrinha? O padrinho é o segundo pai, a madrinha é uma segunda mãe. Então tem um cunho espiritual. E não tem como, a igreja não aceita você convidar como padrinho alguém de outra religião. Não tem como isso. Não estamos falando aqui da disparidade de culto, por exemplo, de um católico que casa com uma não católica. Não é, o tema não é esse, tá, gente? Eu estou falando de padrinhos. E só tem 2 sacramentos, volto a dizer, na igreja católica que precisa de padrinhos. Porque tem um cunho espiritual. O batismo e o crisma. E aqui ele está dizendo que foi convidado para ser padrinho de batismo. Está errado. Não pode. Tá? Vamos ver o que ele fala. Então eu não acho, tá, que você ir para um evento poder vamos ver ser aqui padrinho. Peraí, vamos voltar aqui. Não, eu já fui, gente, em igreja católica.
Eu já fui. Eu já fui convidado para poder ser padrinho. Eu fui, cheguei lá, inclusive pedi o padre, ele deixou eu orar com a criança também. Também mostra que os clérigos católicos precisam de uma formação, né? Não tem como você lá dentro, eu imagino que não é possível que tenha sido dentro do rito do sacramento do batismo, você deixar uma pessoa de outra religião fazer ali orações. Ah, João, mas o que tem? Vai estar orando também com o mesmo Deus. Não faz parte do rito. E como padrinho também não podia ter sido convidado, tá errado. Vamos lá. Então eu não acho, tá, que você ir para um evento, um casamento, um batizado, que isso seja pecado, não. Então ele já discorda dos outros protestantes, tá vendo? Então aqui mostra justamente algo que nós temos apregoado. Não há unidade em doutrina, não há lei, não há observância entre os protestantes, cada um pensa de um jeito. Enquanto os dois primeiros sujeitos lá, eles vão falar, não, eu não ia nem como convidado, e indico que você não pise. Esse aqui um pouquinho mais lúcido, nesse ponto aqui, vai falar, não, se você foi convidado, vá. Mas convidado como padrinho, não pode. Você pode ir como um convidado, uma testemunha, conforme o cano lá 874 do Código de Direito Canônico nos mostrou sobre o batismo, por exemplo. Né? Mas como padrinho, não. No máximo como testemunha. E muito difícil aí um padre em sã consciência deixar que o rito seja modificado em prol de deixar alguém de outra religião fazer ali um momento de oração. Não tem nada a ver com o rito. Vamos lá. Tá? Eu só acho o seguinte, se você é uma pessoa que vive por esse livro aqui, você sabe que hoje tem muita coisa que o catolicismo faz que não está baseado nesse livro aqui, não. Só o católico? É uma questão muito mais ligada a um viés generalizado do que para o católico. A Bíblia é uma instrução para o cristão. E quem não é cristão, ou quem está no erro, vai praticar na sua vida coisas discordantes da Bíblia. E mesmo que você seja um convertido, você está sujeito à queda. A Bíblia diz que o justo peca 7 vezes por dia. Mesmo você sendo um cristão, você de vez em quando vai tropeçar e vai errar nas observâncias dos mandamentos da Sagrada Escritura. Um ateu, muito mais, alguém que não professa a fé no cristianismo, muito mais. Mas é só o católico na cabeça do pastor Lucinho. Vocês viram o que ele disse? Ele está dizendo, olha, tem muita coisa que o catolicismo faz, que o católico faz, que é contra o que está aqui. Gente, o pecado, o erro, a transgressão. E o senhor não se enquadra nisso? Ou o senhor quer falar de questões de tradição, de doutrina? Se for isso, aí tem que esmiuçar o tema, né? Mas é muito contraditório. A pessoa faz uma pergunta, ao invés dele ser direto ali em responder a dúvida, ele agora aproveita para atacar a fé católica. Vamos de novo aqui. Tá? O cristão verdadeiro, ele não é nem da igreja A, nem da igreja B, nem da igreja C. Há controvérsias, mas não vamos entrar nessa temática hoje. Ele é da Bíblia. Da Bíblia. Inclusive, há uma incoerência muito grande que já falamos aqui, né? O cristianismo nasce da Bíblia ou a Bíblia nasce do cristianismo? Responda utilizando a sua inteligência e você vai ver que o pastor acabou de dizer aqui é uma grande inverdade. eu respondendo pergunta aqui, não acredita no que eu falo aqui, não. Eu sempre falei isso aqui nos confessionários. Deixa eu ver de novo o que ele fala. Nem da igreja B, nem da igreja C. Ele é da Bíblia. Da Bíblia. Inclusive eu respondendo pergunta aqui, não acredita no que eu falo aqui, não. Opa, então vamos fechar o vídeo, pastor. Eu não vou nem continuar, né? Inclusive eu respondendo pergunta aqui, não acredito no que eu falo, não. Eu vou dizer algo para você. Eu concordo com o pastor. Eu concordo com ele. Pare de assistir esses conteúdos. Vamos ver o restante pra gente não ser injusto, né? Eu não podia perder essa. Que tiro no pé, hein, pastor Lucinho? Ele acabou de dizer. Não, vou repetir. Inclusive eu respondendo pergunta aqui, não acredita no que eu falo aqui, não. Eu sempre falei isso aqui nos confessionários. Ele mesmo dá um tiro no pé, né? Leia sua Bíblia para confirmar se o que eu tô falando aqui é verdade ou não. Ok? Não, eu já... Sem mais palavras, eu acho que ele mesmo ali no finalzinho já se refutou.
Eu só queria mostrar para vocês no site Apologeta, que é um projeto que nós estamos trabalhando, né? O que são sacramentos? Vamos ver se fala um pouco diferente do catecismo, mas é uma definição bem parecida. Ó. Os sacramentos na fé católica são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é concedida a vida divina. Não, ele praticamente puxou lá do catecismo. Então é isso, gente. Se você é um protestante, não tem conhecimento de causa sobre algo da Igreja Católica, e você for questionado no Instagram ou em alguma rede para que você faça essas caixinhas de pergunta, por favor, a melhor resposta é: olha, eu não sou católico, eu não posso te ajudar. Ou se não, responda como o pastor Lucinho: olha, eu vou responder, mas não acredita em nada que eu responder aqui. Pega eles, Nossa Senhora. Se você ficou até o final desse vídeo, o lucro é seu. Deus abençoe, eu agradeço vocês. Por favor, inscreva-se em nosso canal, confira aí se você já deu o joinha. Clique também no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Um ótimo vídeo aqui, por sinal. Deus abençoe.